Stanley Kubrick revelou-se ao Brasil através de The Killing, O Grande Golpe, seu terceiro filme de longa-metragem e o primeiro realizado em bases mais ou menos industriais, embora com pequeno orçamento. A seguir, tivemos a exibição de sua segunda realização de longa-metragem, Killer's Kiss, A Morte Passou por Perto. Antes disso, havia realizado A Fear and Desire e alguns ensaios em curta-metragem, tais como Day of the Flight, Flying Pad, etc., todos desconhecidos no Brasil. Todavia, a amostra que tivemos já dá bem uma visão da personalidade do jovem realizador. São muitos os nomes a mencionar-se nesta geração e cujas carreiras podem assumir altitudes ainda não suspeitadas. Antes de mais, Robert Aldrich, que ao lado de Kubrick constitui a mais importante aquisição de Hollywood nos últimos anos e cuja contribuição à linguagem cinematográfica já o coloca ao lado daqueles cineastas cujo poder inventivo, criador e imaginação artística desenvolveram e enriqueceram o cinema como meio de expressão. E mais, não se pode deixar de citar nomes como os de um George Logan, cujas duas fitas, Picnic e Bus Stop, revelam um cineasta de sensibilidade, interessado em dominar os meios próprios do cinema, embora ainda preso a certas convenções teatrais e influenciado por uma das personalidades mais maléficas e perniciosas de Hollywood, Elia Kazan. Conheci pessoalmente o Marcos e logo em seguida, no início de 50, nós começamos a participar do Grupo Sul, com o Marcos escrevendo contos, eu também, e em 1952 nós fizemos uma peça de teatro. Né? Quer dizer, a ideia era reativar o TECAM, Teatro Experimental do Círculo de Arte Moderna, que vinha lá do início do Grupo Sul, e estava desativado mais ou menos, por essa época, 52. E nós programamos um espetáculo com 3 peças. 3 peças em um ato de escritores catarinenses, né? Todos eles do pessoal aqui de Santa Catarina. Uma peça era do Marcos, chamado Polígono. A outra peça era minha, com o título de Beco, ou Beco. E a terceira do Odir Fraga, que já era um componente do Grupo Sul desde o início, que era Um Homem Sem Paisagem. É uma das coisas mais difíceis para mim e mais fáceis falar a respeito do irmão, porque era um dos irmãos que eu mais queria bem, mais próximo de mim e ao mesmo tempo um dos mais distantes. Porque ele se colocou desde a minha primeira infância como uma espécie de ídolo. Eu adorava o Marcos. Marcos foi um exemplo para mim, me ensinou a ler os primeiros livros, me passou os primeiros romances, as primeiras histórias, me introduziu na literatura. Enfim, a minha relação com ele desde os primeiros anos da minha infância foi a relação de uma pessoa que idealizava o irmão mais velho, que saiu de Santa Catarina, lá do interior do meio oeste, foi para a ilha de Florianópolis, ficou pouco tempo sozinho na ilha, depois sozinho foi para o Rio de Janeiro e aqui começou imediatamente a se ligar com a filosofia, com a administração e imediatamente com o cinema. E do cinema ele não saiu mais. E ele começou antes do cinema, mas já pensando em cinema, basta ver os 2 artigos sobre o Kubrick e sobre o Paulo Emílio Salles Gomes, o livro sobre Jean Vigo. Começou publicando contos na revista Sul, mas uns contos que já tinham um viés, como se fossem contos em que ele estivesse pensando em cinema. E ao se transferir para o Rio para estudar na Fundação Getúlio Vargas, administração, em pouco ele estava envolvido com outros cineastas que se tornaram nomes importantes no cinema brasileiro, com cinema, e nunca mais pensou nem em administração, nem na sua obra de ficcionista, né? Então é uma satisfação para nós termos contribuído para que o contista se transformasse num produtor e num diretor representativo do cinema brasileiro.
o Marcos, como escritor, como intelectual, como cineasta, ele marcou um momento da história da cultura brasileira, momento esse em que os cineastas que nós conhecemos e com quem convivemos, como o Glauber, como o Leon Hirschman, como o Kaká, como Joaquim Pedro, todos esses, e os grandes fotógrafos, como Mário Carneiro, que acabamos de perder, foram pessoas de primeiro plano na vida intelectual brasileira, né? E assentaram as bases de um cinema que, dentro de uma escola do cinema novo, onde a gente poderia citar vários outros, como Rui Guerra, como Arnaldo Jabor, e um sem número de cineastas que trabalharam muitas vezes sem condições de atuar, sem financiamento, sem esquemas, sem tecnologia apropriada, né? Mas que lançaram as raízes de uma arte cinematográfica que é indispensável para o Brasil. Sem o cinema, o Brasil não é nada. O cinema é a alma do Brasil. Mestre. Então você assiste um filme e aí você volta atrás no tempo. Eu acho que é um poder incrível dessa arte fantástica, né, de parar o tempo, né? Então você vê agora 5 vezes Favela, que estão todos aí fazendo suas obras, exceto o Marco, que já não está mais, né? E você volta ao início de tudo, né? Quando aquilo tudo era apenas um sonho daqueles jovens. Era uma época que a gente estava procurando colocar a realidade brasileira em cena. E quando a gente saiu do Arena, a gente procurou fazer alguma coisa, entrar num grupo que tivesse os mesmos objetivos que a gente tinha no Arena. Então a gente foi para onde? Para o CPC da UNE, que era um pessoal que estava querendo fazer uma coisa desse tipo, né? Colocar a realidade brasileira em cena. O fenômeno do CPC, sobretudo do 5 vezes Favela, que acabou se tornando um dos pilares do cinema novo, né? É ali, mais ou menos, quando Paulo César está fazendo Porto das Caixas, quando nós estamos fazendo 5 vezes Favela, Glauber está fazendo Barra Vento, é por ali que a gente começa a usar essa expressão cinema novo e começa a ter consciência de que nós somos, no mínimo, uma turma, mas, na verdade, até uma geração, né? O Cinema Novo, grupo do Rio de Janeiro, nasceu mais ou menos na Faculdade de Filosofia. A Faculdade de Filosofia, que continuava com o professor o Plínio Sequim da Rocha, que era, junto com o Otávio Faria, os fundadores do Chaplin Club, que foi o primeiro cineclube da América Latina de cinema. Então, já em 1930, eles faziam, que permitiu ali, naquele momento, darem uma mão, ajudarem o cinema Limite, de Mário Peixoto, e os filmes de Humberto Mauro, quer dizer, era o início, o Chaplin Club. E nós queríamos continuar exatamente esse movimento. Quer dizer, um amigo do outro, quer dizer, um emprestava o material que tivesse. Tivesse um, tinha uma câmera, o outro tinha uma lâmpada, um refletor. A gente ia fazendo
grupinho que era... Então nós éramos muito ligados. Passávamos o dia inteiro juntos, um dia inteiro sonhando em fazer filme. Cada um que escrevia o roteiro, mostrava para o outro. Então nós éramos uma pessoa muito mais ligada que é hoje. O papel do Marcos Farias, que foi um dos fundadores do CPC também, tinha feito O Maquinista, que era um curta-metragem que nós gostávamos, porque havia uma malícia que se dizia que a gente gostava dos filmes um do outro porque eram amigos, quando era exatamente o contrário. Nós éramos amigos porque gostávamos do filme um do outro. Nós fizemos, o Paulo César fez Caminhos, Glauber fez Pátio, Cruz na Praça, eu fiz Domingo, Marcos Faria fez O Maquinista, que eram curta-metragens que nos aproximaram. Foram esses curta-metragens, mais as sessões convencionais e regulares do Museu de Arte Moderna, aqui no Rio, que fez com que a gente se aproximasse um dos outros. Porque eu era da PUC, Leon e Marcos eram na época, da Universidade do Brasil, Joaquim estava estudando fora, Glauber morava na Bahia. Foi isso que nos aglutinou, foi os filmes um dos outros, que por causa desses filmes nós nos tornamos amigos. E Marcos era um desses que estava na fundação do CPC e na origem do Cinema Novo. Nós estávamos inventando uma imagem. Isso é uma coisa que na cabeça dos jovens de hoje é difícil, porque você já tem 40 anos de televisão hegemônica, você já tem um cinema brasileiro com uma história moderna muito viva, muito presente, né? Mas, na verdade, naquele momento, nós estávamos inventando uma imagem para o Brasil. A grande característica do Cinema Novo é que ele procurou trazer a questão social para o primeiro plano, né? Aliás, uma coisa que a gente estava sentindo que o problema social no país ia se agravar, como se agravou, como está gravíssimo hoje, né? A gente já sentia na época que era preciso pensar isso e agitar isso e procurar caminho para não deixar a coisa complicar ainda mais, né? Nós tínhamos essa consciência difusa, em algumas ela podia ser até bastante precisa, mas em geral ela era difusa. Eles estavam querendo fazer um filme, eles estavam doidos para fazer um filme, estavam doidinhos para dar a largada, né? Então eu fui no Cinco Vezes Favela. O que eu fiz no Cinco Vezes Favela? Eu fui assistente e co-roteirista do Pedreira de São Diogo, do Leon Hirsch. E fiz o personagem do favelado, que era do Marcos Faria. Quem é o macho aí que não quer pagar aluguel? O Marcos era aquele cara simples, entendeu? Não falava muito, muito tímido, sabe? A gente tinha a impressão que ele era muito indeciso. E é uma coisa que me agradava muito, isso me agrada nos diretores, que é a indecisão, é não ter aquela certeza, aquela coisa que já vem pronto de casa. Isso me agrada muito. É aquele cara que quer discutir, que quer fazer com que a gente participe da criação também. Ah, é tu, homem. Até que enfim tu apareceu, hein? Vamos entrando, vamos entrando. Senta. Como é? Arrumou alguma coisa? Não. Queria até pedir. Quer dizer, queria ver se tu me arranjava algum dinheiro. E o Marcos ele me convidou para fazer o filme dele. De cinema, se eu quero fazer, mas eu já estava convertida. Então, eu vim. Eu disse, topo, fala? O personagem tem fala? Aí ele disse, não sei. Entra, vem cá.
Quero lhe apresentar o João, meu conterrâneo. Por que você está perguntando? Eu digo, porque só pode ser sem fala. Só aceito se não tiver fala nenhuma, porque primeiro eu preciso ver a minha imagem, para depois, então, entrar com o som. Olha que loucura, né? Senta, rapaz. O que há? Ela não morde, não. Como é? Topa o negócio? Então vamos sair em campo. Eu tenho um chofé conhecido, sabe? Passe pra cá. Foi aquela coisa de descobrir aquela pessoa que ele era. A filmagem foi maravilhosa, não? A doçura dele, né? Aquela coisa tão suave, que eu naquele momento pensei que todo diretor de cinema era assim, né? Só que depois que eu fui ver que não era bem assim, né? Bom, e nessa época o Vianinha era um grande articulador. Na realidade foi ele que montou, que armou o projeto do filme 5 Vezes Favela. Bom, então nós, no CPC, quem na realidade articulou isso foi o Vianinha. Tanto que eu recebi um telefone do Vianinha, eu trabalhava na Prensa Latina, eu era jornalista, que era agência cubana de notícias, né? Fidel Castro ainda era persona grata, pouco depois deixou de ser, no meio da direita, nós chamamos da direita. Tinha derrubado o regime do Fulgêncio Batista. Ele me telefonou lá na Prensa Latina, me convidando para fazer uns episódios de 5 Vezes Favela, que onde eu fiz o Zé da Cachorra. Ô, Dona Cachorra, não faz isso, Dona Cachorra! Assim não pode, vai dar uma complicação danada. Vamos botar essa gente no barraco do grileiro. Tá no morro, é do morro. Vamos tocar o vigia. Eu cheguei 3 dias na filmagem. Filmei com o Miguel Borges, uma primeira produção. Ia tudo de ódio para arranjar um cara para filmar na Gávea, teve que alguém emprestar. Então, uma miséria total. No do Marco já foi um filme mais preparado. Ele fez, eu acho que até storyboard, entende? Se garantiu mais, tinha um roteirinho construído. E daí eu acompanhei e o filme dele não teve incidentes. O primeiro teve pela pobreza e tal. O segundo colheu bem. Ele tinha na cabeça o filme que ele queria. A filmagem dele era Borel, tem uma cena no lixão. Enfim, foi tudo bem, entende? Mas a coisa de fazer produção, dinheiro, etc., os atores e tal, quem estava mais perto, acompanhar muito mais o processo dele, porque eu acompanhava muito mais preocupado com o almoço, essas coisas de produção insuportáveis, entende? E que eu fazia muito mal, porque eu não sei lidar com dinheiro. Ele era um cara de boa fé, entende? E que ele lidava muito com o aspecto. Na saga, ele era o cara que fazia o trabalho de produção, de preparação, era ele, entende? E, na verdade, então, de certa forma, ele faz o trabalho mais complicado, que é que sabe cinema. Havia uma referência no passado que era Nelson Pereira dos Santos, que tinha feito o Rio 40 Graus em 55, depois o Rio Zona Norte. Mas era uma referência, na verdade a gente não estava pensando em imitar Nelson Pereira dos Santos, mas usá-lo como referência e como o real fundador do cinema moderno no Brasil, porque foi ele o primeiro a interpretar o cinema brasileiro de uma maneira diferente do que vinha sendo feito até ali. Essa época do cinema brasileiro, essa época que foi uma época de transição, ela demonstrou que o cinema aqui também podia ser uma expressão da nossa cultura, deixando de ser aquele cinema mimético de imitação, aquele cinema que estava bem caracterizado na chanchada. Mas o que aconteceu com o cinema novo, que foi realizado, aconteceu mesmo, conseguiu que acontecesse, já estava sendo perseguido por muitos outros antes, né? Só que eles não, alguns tentaram, foram até um bom pedaço, depois não foram mais adiante, por outras razões. Agora, o cinema novo fez essa modificação do cinema brasileiro, essa transformação, que significa, no fundo, hoje, vendo de longe, vendo com essa distância do tempo, foi a descolonização do cinema brasileiro. Na época era uma tarefa muito difícil, muito mesmo árdua, né? Muitos inimigos. Tá? Hoje todo mundo faz, já não sei, é tão simples.
Número um era o seguinte, de botar a verdadeira cara do povo diante da tela. Porque havia todo o preconceito, não pode negro, não pode mulato, não pode. Ator tinha que ser branco. Se não fosse branco, tinha que, mais ou menos, ao contrário dos americanos. A própria língua portuguesa falada no Brasil também era difícil de ser aceita tal como o povo falava. A outra questão da realidade social, não é? Que havia alguns filmes antes que tinham focalizado um pouco a favela, assim, mas de uma forma romântica, não se preocupavam com a questão da diferença, não é? das condições sociais, de quem é do favela, do povão e da classe média ou da classe mais rica, etc. Então, a partir de um certo momento, o cinema começou a entrar por aí, que foi o Cinema Novo que realizou uma tarefa nesse sentido. Ao mesmo tempo, um domínio, demonstrando um domínio da linguagem do cinema, uma linguagem universal, que foi dominada pelos jovens do Cinema Novo, e em função da tradição cultural, em função da realidade social, né, em função de toda a cultura anterior brasileira, né, seja no plano na pintura, na literatura, na música. Né. Então, esse é o Cinema Novo. Costumo dizer, com muito carinho, né, que nós tínhamos um projeto o programa do Cinema Novo era muito simples, só tinha 3 pontos: mudar a história do Brasil, mudar a história do cinema e mudar a história do mundo. Era só isso, eram apenas 3 pontos. Mas essa megalomania, essa onipotência, né, que a gente tinha, tem 2 coisas importantes a analisar, que a gente estava vivendo num momento em que isso era possível, que havia muita esperança, que havia muito otimismo, que havia muita ideia de que o Brasil seria um grande país, um país justo, e que isso ia acontecer imediatamente, não ia levar tempo nenhum, ia ser da noite para o dia praticamente. E, por outro lado, por trás disso havia também uma grande energia, uma grande febre de fazer. O CPC ia fazer o Cabra, e quando ia fazer o Cabra, demorou um ano para sair o dinheiro. Foi em novembro de 83 que saiu, 63, e daí teve essa discussão do CPC, né? O Leon ia fazer Maré Absoluta, estava fazendo, e quem ia produzir e tal. Então, o CPC. Então, não foi nem eu. O Marcos Farias era o cara, porque o Marcos Farias tinha, não sei se função de economista, mas enfim, era uma pessoa que gostava de gerir as coisas. Na Mapa ele se ocupava do dia a dia muito mais que o Leon, entende? O Leon sonhava e o Marcos ficava lá. Então o Marcos indicado para a produção, achei ótimo, eu conheci ele, ainda conhecia relativamente mal, e foi ótimo. Daí embarcamos, enfim, produção, equipe e tal, arranjamos equipe e tal, e fomos nós 2 na frente, em janeiro de 64. Foi correndo mais ou menos bem, até que, enfim, teve o golpe, né? Na verdade, meia-noite apavorado, no dia seguinte, enfim, Goulart, onde estava, onde não estava. Eu me lembro que eu fiz a Baba, com nessa altura a Baba era crime mortal, né? E daí teve o esquema de como fazer para chegar a Recife, entende? E eu não lembro com quem o Marcos foi, porque tinha o Marcos Rocha com a mulher. Eu não lembro se o Marcos, ninguém foi sozinho. E fui eu, Vladimir e Elizabeth juntos. E andamos pelo mato, 5 quilômetros, para chegar numa estrada e pegar um ônibus para Recife. Já batão tudo cheio de soldado e bem e tal. E daí fui preso no dia 15 de abril e todos foram votando. De avião, a maioria, não sei se o Marco veio de ônibus ou avião, mas escaparam, né? Chegaram aqui e tal. E, quer dizer, o episódio, daí a história conta, parou tudo. Ver a imagem dele chegando do interior do Nordeste, depois de ter feito a primeira parte daquele filme do Coutinho, Cabra Marcado para Morrer. Exatamente. Não tinha nem terminado a primeira parte quando eles tiveram que se refugiar no mato. E voltaram 15 dias depois em cima de um caminhão, feito retirantes, chegou barbado, esquálido, magro, doente. Eu digo, pô, meu irmão, mas o que aconteceu? Ele disse, não, eu estava querendo fazer cinema.
Não deu, né? A gente vai continuar. E ele era uma figura assim, ele não desistia nunca. Queria continuar e continuou até o fim. Eu conheci o Marcos, para mim foi um enigma, porque o Marcos tinha sido amigo e sócio do Leon Hirschman, que era um cara de esquerda, da PC, né? E eu fiquei mesmo amigo dele, eu não fiquei amigo dos outros, mas fiquei amigo dele. E era uma época em que já estava muito difícil para ele, e para mim sempre foi, conseguir dinheiro para produzir, né? A gente produziu no peito. Então ficamos os dois muito solidários, eu criei uma relação, eu sei que isso é um chavão, mas é verdade, o Marcos virou meu irmão. O meu irmão sempre morou longe, nunca foi meu irmão, o Marcos era meu irmão. Eu ia na casa dele sempre. E fizemos vários projetos que nós apresentamos a produtoras e tal. E foi uma época muito dura. Teve um dia lá que eu fui lá para fechar o projeto na casa dele e descobrimos que não tínhamos nem máquina de calcular. A máquina de calcular, a única que ele tinha pifado, aquelas maquininhas, né? E a gente fez tudo na ponta do lápis, né? E quando eu conheci o Marcos, ele já estava sofrendo um pouco aquela síndrome do cineasta rejeitado, né? A gente falava antigamente que a pessoa tinha morrido de cinema. Ele me incentivava em tudo, eu era muito garota, muito boba quando eu conheci ele. E ele que praticamente me fez em todos os sentidos, político, estético, em tudo. Ele me apoiava assim muito, me dava muita força para escrever, para fazer fotografia que eu vinha fazer depois que eu conheci ele que incentivou. E me fazia, ele estava escrevendo um roteiro, me botava para escrever uma parte. Me lembro logo que nós nos conhecemos, ele ia escrever qualquer roteiro, ele escrevia um pedaço, eu escrevia outro, ele escrevia um pedaço. Depois foi indo, até que me fez escrever um roteiro inteiro, que também não foi filmado, mas estava sempre me obrigando a fazer as coisas, me incentivando, quer dizer, ia filmar, me levava junto. E eu trocava as ideias comigo, me explicava tudo, e ele ia montar, me levava junto. Ele adorava cinema, né? Então, e ele me dava muita aula também sobre cinema em geral, sobre filmes, sobre produções, sobre filmes antigos, sobre tudo. E a gente ia muito no cinema, ele gostava de cinema mesmo. Eu acho que ele foi a melhor pessoa que eu já conheci na minha vida, e eu acho que em todos os sentidos. Não tem muito o que definir, quer dizer, ele era uma pessoa de uma integridade assim absoluta, uma honestidade, uma pessoa boa que pensava sempre nos outros, e como pessoa humana era fantástico, sabe? Eu acho que eu tive muita sorte de conhecer ele, de conviver com ele. E a senhora? Até a vista, deputado. Até a vista, tenente. Um abraço no coronel Zé Paulino. Você viu? Vai ter muita briga nessa cidade. Eu ajudei a levantar financiamento. Na Embrafilme chamaram de financiamento para o filme Fogo Morto, em 76, né? Isso aí é uma coisa que na época, para levantar dinheiro, você tinha que ter um padrinho mesmo. Hoje não está muito longe, mas é mais plural. Naquela época tinha um cara, e alguns caras que eram chave para você conseguir o chamado financiamento. Tudo tão diferente dos meus primeiros anos de casada. Será que era eu mesma? Tocando piano, meu pai ouvindo, Lula ao meu lado, carinhoso. Tempo bom, tempo de fartura. Tudo se foi.
o Santa Fé andou para trás. De saber que ele era um atuante no cinema novo, das provocações dele, ele era um grande provocador. E eu disse, tá, eu vou ver se a TV Globo me libera da novela. Fui conversar com ele e me apaixonei, achei que era tudo que eu queria fazer, que realmente eu teria até que abrir mão do personagem da novela. A novela estava já no meio para o final e eu comprei uma briga com Walter Avancini, com a TV Globo, e fui-me embora para Cabedelo, Paraíba, com o nosso Marcos Faria, Otton Bastos. E era muito emocionante estar com aquelas pessoas, eu era muito jovem na época, que um pouco traziam com eles a história do cinema brasileiro. Eu o achei uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito sensível, uma pessoa que tinha uma visão muito grande de vida, uma pessoa que tinha uma visão política muito grande. Era um homem politizado mesmo, sabia das coisas, mas a gente nunca ele não transmitia isso, porque na verdade a imagem que eu tenho dele era uma pessoa muito introspectiva. Ele estava muito mais no mundo, né, viajando por dentro de toda a filosofia, do que, na verdade, isso. Ele era uma pessoa muito sereno, muito tranquilo. Durante a temporada que eu fiz do Fogo Morto, eu não vi o Marcos ter uma alteração. Nunca com ninguém, muito pelo contrário. É essa a imagem que eu tenho dele. Ele sabia muito bem, ele tinha lido e estudado muito a fundo o Fogo Morto. Ele tinha um profundo conhecimento do livro, ele sabia o que ele queria na filmagem. Então, quando ele conversava, sentávamos à mesa para conversar, ele sabia muito bem, ele dava a sensação de que ele quase pedia assim, por favor, você quer fazer assim, essa cena? Quase era um por favor que ele falava, mas era uma pessoa muito delicada, muito sensível. Isso não me custa repetir isso. Quem é o dono dessas terras, hein? É invenção. Hein? Hein, seu José Amaro? Mandei ele chamar. Porque eu quero saber de umas coisas que o senhor andou dizendo. Eu não disse nada. O senhor deve bem saber. Eu vivo do meu trabalho, sozinho. Vivo na minha casa. Hein? Quem é que manda aqui nessas terras, hein? Mando eu! Mando eu! Que é isso, Lula? Afinal de contas, o que é que o senhor manda, coronel? Não põe os pés nessa casa. Mestre! Não se atreva a tocar no meu marido. Dona Amélia, eu não queria ofender a ninguém, mas eu fui chamado aqui e o coronel me trata desse jeito. Já lhe disse. Pode procurar o Odin aí. Aqui quem manda sou eu. Então eu me lembro dele dizendo que Fogo Morto, por exemplo, que ele estava lendo o livro do Zé Lins do Rego e que tinha uma frase na introdução, no prefácio do Zé Lins, que falava que o livro tinha sido feito sobre a grande tristeza do povo brasileiro. E ele disse que ele ficou viajando nessa frase e resolveu fazer o filme por causa dessa frase. Então tinha umas viagens que ele fazia, quer dizer, essa conexão que ele tinha com as coisas, com a arte, com a vida, com as pessoas, isso me encantava muito nele, né? Com a literatura, ele era extremamente afim de ler, de estar por dentro do que estava acontecendo, de se envolver profundamente com o que fazia. Isso eu achava muito legal, assim, muito. E gostaria de ser assim também. Todos têm medo do governo. Todos vão atrás de José Paulino como se fossem carneiros de rebanho. Vitorino Carneiro da Cunha manda no que é seu, a sua vida. Pouco me importam as feridas que me abrem no corpo. Se me tomarem a casa, armo a rede debaixo de um pé de pau. Vitorino Carneiro da Cunha não tem uma desgraça. Não quer a riqueza. Não precisa de ninguém para viver.
Um dia, tomo conta do município. Vitorino Carneiro da Cunha vai ser o chefe, o prefeito. Vai andar tudo na decência. Acabo com os fiscais de feira roubando o povo. Boto pilar num brinco. A vila vai ter caçamento, cemitério novo, jardim. O povo não vai passar fome. O coronel Lula não enxota meu compadre Zé Amaro da Terra. O comendador vai explicar onde pregou todos os pregos. Todos têm que pagar impostos. Por que Zé Paulino não paga imposto? Tem que pagar, Zé Paulino, tem que pagar. O que foi, Vitorino? Tu tava sonhando. Não sonhando coisa nenhuma, não. Eu acho, assim, a câmera muito original, o ângulo, efetivamente, eu acho, assim, o ângulo, o ponto de vista do diretor ali, focalizando aquelas pessoas, é como se ele quisesse efetivamente entrar, né, na vida delas. Eu acho que é muito, muito interessante, assim, muito autoral mesmo. E um outro que eu mais gosto, embora eu não tenha visto, eu tenho muita curiosidade, que é o A Vingança dos 12. Por quê? Porque no folheto, no folder, tem a história do filme. Quer dizer, era uma equipe de pessoas, né? Armando Costa, gente da mais alta linha, Leon e tudo, não sei o quê, se aventurando não só para fazer um filme, mas para conhecer a realidade brasileira. Então, eles foram sertão adentro. Né, em vários estados do Nordeste, percorreram sei lá quantos 1000 quilômetros para fazer um levantamento. Então não é um documentário, né, é uma das viagens dele, quer dizer, uma adaptação de Carlos Magno para o sertão, né, e ao mesmo tempo é uma viagem pelo Brasil também. Então eu acho, assim, eu tenho fissura para ver qual foi o resultado desse filme, o que aconteceu, mas eu infelizmente ainda não vi. Fugir de novo, eu te mato. Se quer matar, mata logo. Me dá uma arma. Eu me lembro também
da produção da Saga Filmes, uma produção de alguns filmes em série de cangaço, também um projeto do Marcos do Leão, de fazer uma produção mais racional, né? Então, temas semelhantes, né? Filmes diferentes, mas seguindo o mesmo tema, a fim de aproveitar o investimento básico de cenários, costumes, figurinos, objetos de cena, etc. Projeto que estava o Marcos, que Marcos fez o primeiro filme numa série maluca que foi inventada pela Saga, que era fazer filme para o mercado e 4 histórias de cangaços no mesmo lugar, um depois do outro. Acabou o filme dele, passou uma semana e começou o meu. Primeiro dia de filmagem, não teve, que foi greve. Não conheço na história do cinema um caso que tenha uma greve no primeiro dia. Não é impossível, né? A greve é a primeira semana, você faz atrás, você faz na segunda. No primeiro dia de filmagem teve uma assembleia e greve. E o filme foi todo pontuado por isso. Teve outras greves. Daí eu desisti de fazer cinema. As pessoas que fizeram greve porque estavam com pagamento atrasado do Vingança dos 12. O Zé Medeiros, estou dizendo francamente, que eu adoro, ele fez a filmagem do meu filme, tinha horas que ele ficava sentado, quem iluminava era o Cláudio Porcioli, que era maquinista. Te juro por Deus, e eu entendo, Zé. Porque ele estava, sabe? Então eu falei, não, cinema assim não continua mais. Mas enfim, deu para fazer o filme, mas foi realmente um horror. O Marcos, aí que está uma coisa, ele deve ter voltado. Porque tinha uma dívida enorme, inclusive na venda. Tinha dívidas lá já, entende? Deve ter sido um Marcos, eu suponho, entende? Mas foi tão dramático para mim que eu nem... Deve ter sido, porque não foi o Leon. A gente volta para fazer 5 dias de filmagem, daí voltamos para lá, não tem nada a ver com o Marcos, para você ver só a loucura das coisas. Nós chegamos lá, eu fui com o dinheiro. Então, eu embarquei separado do Marcos. O Marcos certamente deve ter ido. Por que eu fui com o dinheiro, eu não sei. Se o Marcos fosse comigo, o Marcos fazia a produção, ele foi com o dinheiro. Então, eu não sei exatamente se o Marcos foi delegado a alguém de lá que fez a produção, eu não sei te dizer. Porque eu sei que eu levar dinheiro já é um troço que alguma coisa estava errada. Ninguém me dá dinheiro para levar, nem original, nem livro que eu perco. Daí eu fui com a minha bolsa, também, tipo bolsa, cheguei lá e cheguei na casa da ex-mulher do Leon, Liana, tudo bem. E tomamos um carro, uma Kombi na época, para ir para Cararuí filmar. O carro furou pneu, no centro da cidade. Eu sentei na guia, todo mundo sentou, consertou, fomos embora. Passei 5 minutos, eu falei, a bolsa minha ficou na calçada. Olha, eu não sei dizer quanto é hoje. Você imagina pagar dívida de uma semana de filmagem. Seria quanto hoje? Mas sei lá. 100 mil reais, 80. Eu não sei te dizer, entende? Mas enfim. Eu só sei que eu sentei na guia e chorava como nunca chorei na minha vida. E eu não me lembro se o Marcos estava lá. Porque, sabe, por que o dinheiro continuou na minha bolsa, né? O dinheiro passava, entende? Estava lá em Recife já, continuou na minha bolsa. E daí nós fomos à polícia, onde eu tinha sido preso 6 anos antes. Só de entrar lá eu falei, pô, eu não quero nem... O cara até falou, acho que eu te conheço, eu quase morri. E daí o cara brincou comigo, pô, vai se queixar, pô, tu deixou a bolsa na rua? Isso há 30 anos, né? E quem vai se queixar? Esquece, né? Evidente. E daí, eu não sei como o Leon e o Marcos arranjaram dinheiro. E também foram bacanas que não vieram também me culpar, né? Eles se viraram. Esse dinheiro que eu perdi para poder filmar, pagar os caras depois e pagar as vendas, né? A venda, o prédio na venda. E eles aí foram bacanas, ninguém me... Também, uma tragédia dessa. Então foi esse, e daí eu larguei cinema, né? Eu não conheci muito bem ele, quando ele morreu eu tinha 4 anos. Mas a minha maior referência é justamente as pessoas que o conheceram, que aí quando falam comigo se emocionam, contam como ele era, que era uma excelente pessoa, um excelente cineasta também, já vi os filmes dele, gostei muito. Minha mãe também fala muito dele. Me atraía e me aconchegava a ele, era justamente assim, uma capacidade que ele tinha, tanto como pai como cineasta, de estar muito conectado com a vida, de forma geral. Então ele tinha um carinho muito grande pelas coisas nas quais ele se dedicava. Então, seja a gente, ele era muito carinhoso, seja eu via ele atuar e
como diretor, né, e vi o trabalho que ele fazia com os atores. Então era um trabalho também muito carinhoso, muito atento. E com a arte, ele tinha um carinho assim que eu achava muito especial, porque parecia que envolvia ele num outro astral. Tem um comprometimento com o que você faz, um compromisso de se envolver mesmo, de mergulhar mesmo, daquilo fazer parte da tua vida, do teu cotidiano, uma coisa que você respira, né? Conto A Cartomante do Machado de Assis. Ali nós tivemos uma participação, mas não foi efetivamente uma participação idêntica à do Fogo Morto. Nós demos sugestões, nós colaboramos, nós participamos eventualmente do roteiro, mas a ideia dos dois tempos, que me parece até hoje válida, é do Marcos. E nós imediatamente aceitamos essa ideia dos dois tempos. Vamos lá. Toca a bolsa! Toca a bolsa! Dali! Toca a bolsa! Porra! Não! Já era. Você viu que barbada, rapaz? Se não manca, ganha por uma quadra, tá vendo? Mas eu tenho outro imperdível no quarto par, entende? Pode jogar a roupa do corpo. Pra mim chega. Mas isso é filé mesmo, é barbada. Joga o cintinho no máximo. E também eu me lembro que o Marcos uma coisa, uma história muito engraçada, que o Marcos adorava a corrida de cavalo. Então, ele levou a ver. Leonel, vamos comprar um cavalo, você entra no bolo. Eu falei, claro, mas é muito caro, eu não tenho dinheiro para comprar um cavalo. Não, cada um dá um X, a gente compra o cavalo. Eu não sei se eu entrei no bolo ou não, acho que não acabei não acreditando muito. E o cavalo existia e funcionava, e corria no jockey. Disputava ali os pares, deve ter ganho algumas vezes. Mas ali no cinema tinha esse aspecto do cavalo, da corrida de cavalo, do jockey. Era muito engraçado. E no mais que eu me lembro dele, é uma pessoa tão gentil, e boa, tranquilo. Era sempre... tinha muito bom humor. Ele fazia umas piadas ótimas. Né? Não fazia discursos, mas sabia conversar bem. Né? Ele tinha mais jeito de mineiro do que catarinense. É chegado o momento de maior emoção das nossas festividades. Vou ter a honra de trazer ao nosso palco auditório o operário padrão do ano. Ele que foi escolhido por unanimidade pela nossa egregia diretoria. Muito bem! Falou bem! Um homem de competência, eficiente, um verdadeiro padrão. Que trabalhou 14 horas por dia sem nunca dizer não. Sem faltar com a sua obrigação. E sem exigir hora extra. E sem embromação. Que babacão. Bubu no Bobobó. Foi o único filme que eu vi sentado ao lado dele. No cinema no Leblon, Casagrande. Lá no clube do Cine Casagrande. Era um teatro, Casagrande, no Leblon. Vi e aplaudi de pé. Na frente sozinho e atrás comigo. A tripa grossa é pra quem está na fossa. A tripa fina é coisa pra menina. E pra quem gosta da parte mais maciça, mocotó na passarinha e banha mole na linguiça. E pra quem gosta da parte mais maciça, mocotó na passarinha e banha mole na linguiça. E sempre a banha bunda, a bunda, bunda, bunda. E sempre a banha bunda, a bunda, bunda, bunda. Quem não fuça não come, quem não come não fuça. Porque eu me emocionava com qualquer coisa que ele fazia, né?
mesmo que não fosse boa. O Bubu no Bobó não é nenhuma obra-prima, mas é uma coisa que eu gosto. Particularmente, eu gosto muito. Me deu um trabalho, inclusive, danado, né? Porque eu escrevi 250 páginas, tendo corrido todos os teatros, grandes e pequenos do Rio de Janeiro, em busca de trabalhos sobre o teatro de revista, para que ele pudesse fazer o roteiro. E ele fez, a partir daí. O que me deixou bastante vaidoso, porque foi o único trabalho que eu pude participar um pouquinho com ele. Você pensa o quê? Olha, vai lá sentar naquele balanço, se balança que esse papel não existe, Marinho. Mas o que existe aqui? Não existe nada, isso aqui tudo é um sonho. Melhor, um pesadelo. Tá, então eu também não existo, né? A essa altura dos acontecimentos eu sou produto da tua imaginação, eu sou fantasia, mera fantasia, eu não sou nada, né? É, eu não existo. O que é que eu sou, Marinho? Ah, porra. É meu bichinho de estimação, vá. Mexe na minha secretária, hein? Mexe. Mexe. Não mexe. Mexe. E ele disse, por que nós não podemos fazer esta revista? Vamos fazer, vamos juntar todas as pessoas antigas de revistas e vamos colocar em cena. E ele juntou Colé, ele juntou Silva Filho, ele juntou Nélia Paula e fez um pouco, nós escrevemos juntos o roteiro, tanto da revista que ia no palco, no filme, como da própria história. E a história era um pouco a do Teatro Recreio, que foi destruído, que eu vivi. E o Marcos sempre teve além de ser um cineasta, ele também tinha uma visão de um organizador. Ele tinha uma preocupação com o lado prático, com o lado industrial, financeiro, não é? Que cinema é muito importante. Pode ter projetos assim, mas se não tiver esse pragmatismo, o mínimo de pragmatismo para organizar as produções, organizar os filmes, tá? É muito difícil vencer. Porque são tantas as dificuldades, são tantas as barreiras, não é? E se não tiver isso bem organizado, não há como chegar lá, fazer o filme. Então, o Marcos sempre leu bem dessa qualidade. Ele sempre foi muito preocupado, organizado nessa questão de produção e de finanças de cinema, né? Tanto assim que ele, quando foi fundada de filme, distribuidora de filme, que foi uma distribuidora organizada pelos cineastas, pelos produtores independentes, o Marcos ocupava uma posição na área da distribuição. Mais tarde, com a cooperativa, também foi um dos idealizadores da cooperativa, uma cooperativa de cinema como uma solução, não, para a produção independente, que ela poderia congregar todos os produtores, né, numa entidade só, com equipamento, com distribuidora fundamental, e até usou ter uma exibidora. A cooperativa avançou enormemente. Ela chegou a comprar 23 cinemas, né, no Rio e São Paulo. Os problemas de produção, os problemas de comercialização, os problemas de realização continuam sofrendo os mesmos obstáculos, porque a regra fundamental do jogo, a relação do cinema brasileiro com o cinema internacional, não mudou. Quando ele foi da Cooperativa Brasileira de Cinema, uma das ideias, uma das ansiedades dele era justamente fazer um jornal que servisse de canal de comunicação com as pessoas da área, né, de cinema e televisão. A ambição dele era alcançar também as pessoas de televisão. E eu fazia jornalismo na época, né? Então ele sugeriu que eu fizesse um estágio lá. Então, que acompanhasse um pouco as discussões. Eu me lembro que foi a primeira reunião de pauta que eu fui, né? Foi com o Nelson Pereira, com o Miguel Borges, com essas pessoas que faziam parte, uns mais, outros menos, mas desse universo da cooperativa e do jornal, do Luiz e Ação. E eu acho que, assim,
primeiro número do Luz e Ação, ele ainda fala, né, que vai nascer a luz e a ação. E eu acho que uma coisa que é muito interessante também, que se você vê hoje em dia o jornal, tem umas discussões muito atuais, assim, sobre a relação do cinema com a televisão, que era uma coisa que já estava rolando, mas eu acho que ele enfatiza muito como o cinema pode ter uma boa relação com a televisão e não essa disputa de público ou qualquer coisa do gênero, que é uma coisa que hoje já está bem mais deslanchada, mas que ele já, de alguma forma, inaugura, antevê. Sintra, 7 de maio de 1981. Querido Marcos, recebi sua carta e Luz e Ação. Vou colaborar, mas antes quero lhe colocar alguns problemas. Quando a cooperativa foi criada, eu não fui convidado. Sérgio Augusto publicou na Isto É uma matéria sobre a cooperativa, na qual dizia que o Glauber não foi convidado porque está de castigo ideológico. Protestei, mas ninguém respondeu. Além do mais, desde que voltei do meu exílio de 1971 a 1976, nunca fui convidado a participar de reuniões da Embrafilme. O debate entre os cineastas é ridículo e pobre. Será que ficaram burros e cínicos? Salvam-se as falas de Leon. Bons o artigo de Paulino, de Gustavo, de Davi, o seu. Não existe conflito entre cinema e TV. TV é o canal que transmite o filme, em ótico ou tape. O filme tanto pode ser produzido por independentes quanto no estúdio de TV. Enquanto houver salas, haverá filme ótico. Existe uma ótica capitalista em quase todos os artigos, salvo as falas de Leon. Todos os cineastas são capitalistas. Raros são socialistas ou comunistas. Cinema, do ponto de vista capitalista, é lazer. Do ponto de vista revolucionário, é subversão. Aí todos ganham dinheiro e para isso fazem péssimos filmes e esculhambam o cinema novo, porque é preciso esculhambar a juventude revolucionária a fim de manter tranquila a consciência corrompida e corruptora do cinema comercial. É lamentável o baixo nível ideológico da maioria dos cineastas. Creia na sinceridade destas críticas, recebe meu abraço fraterno e o estenda a Leon. Estou lhe mandando o catálogo e você pode publicar o artigo sobre Eisenstein, depois do artigo sobre Pasolini. Enquanto não se começar a discussão ideológica, a unidade não se faz. Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é sempre a tua negra algema. Prende-te nela a extrema desventura. Tu és o poeta, o grande assinalado, que povoas o mundo despovoado de belezas eternas. O Salim Miguel, o escritor, o brilhante escritor, tinha vindo ao Rio e tinha falado com o Marcos, encontrado o Marcos, e dito para o Marcos: Marcos, você precisa filmar em Santa Catarina, você nunca filmou em Santa Catarina, não sei o quê. E Iglê, mulher do Salim Miguel e também escritora, estava fazendo um trabalho e queria fazer uma peça de teatro sobre Cruz de Souza. Então o Marcos disse: podemos fazer o Cruz de Souza, não sei o quê, o maior poeta simbolista brasileiro, e fantasticamente negro, filho de escravo e tal, e que, com a ideia do Marcos filmar o poeta negro catarinense, nós partimos para montar a produção, quer dizer, porque nós não tínhamos recursos nenhum, na verdade. Então partimos, conseguimos um dinheiro emprestado com um amigo comum, uma amiga comum até, e saímos, fomos para Santa Catarina, fomos para Florianópolis, consegui apoio, mas já fomos com câmera, com tudo, quer dizer, eu ia fotografar o filme. Nós conseguimos levantar o resto da produção lá, que não era uma coisa econômica, de dinheiro, ou seja, era um apoio de transporte, que se conseguiu numa secretaria, era um apoio de hospedagem, que se conseguiu em outro lugar, e assim nós montamos a produção e fomos filmar o Cruz de Souza lá.
O coral participou e faz o coro do filme, lê a poesia. Um compositor que tinha ficado notoríssimo, famosíssimo na época, porque tinha namorado a Liza Minnelli. Tudo, vivo e nervoso e quente e forte, nos turbilhões quiméricos do sonho. Passe cantando, ante o perfil medonho e o tropel cabalístico da morte. Acabamos almoçando com o governador, que queria saber que diabo era essa história de filmar Cruz e Souza, não sei o que e tal. E ele queria que o filme também mostrasse as belezas de Florianópolis, que era lindíssimo e tal. E nós fizemos o filme exatamente como o Marcos queria. Exatamente. E descobrimos coisas incríveis. Ele descobriu, a Iglesias e tal, que o Cruz Souza estava enterrado no Rio. Aí viemos filmar o túmulo do Cruz Souza no Rio, que está no filme. E é um túmulo absolutamente... Era um túmulo, não sei se hoje modificaram, deram tratamento devido a Cruz Souza. Era um túmulo absolutamente sem expressão, era um caixote de cimento. Assim. Aí o Marcos fez uma carta ao mesmo governador, dizendo que ele deveria cuidar do Cruz de Souza e levar o Cruz de Souza para Santa Catarina, porque lá que era a casa dele, que não tinha nada, está enterrado no meio de uma porção de outros túmulos sem quase identificação no Rio de Janeiro. Não sei se isso aconteceu, não sei se a carta deu certo ou não. Mas o filme ficou pronto, teve uma ótima repercussão no momento, acabou se transformando num filme que foi exibido em todo o Brasil e que foi muito agradável para mim, e foi muito agradável para todos nós, quer dizer, e conviver com um grupo de intelectuais que a gente conviveu naquele tempo, naquele momento, naquela semana ou 10 dias que nós tivemos em Florianópolis, foi muito gratificante, porque havia uma quantidade de escritores da melhor qualidade, da onde a gente conseguiu discutir literatura, discutir cinema, discutir uma opção de coisas. A minha imagem do Marcos é de um intelectual mesmo, talvez ele fosse um dos mais intelectuais naquele grupo, né? Ele tinha uma cultura cinematográfica muito vasta, ele viu muito cinema, ele tinha uma cultura clássica do cinema, que era uma coisa rara, porque nós não tínhamos muito acesso aos filmes, né? Nós fomos ter acesso ao filme no final dos anos 50, quando eu era adolescente, a gente viu os filmes dos festivais nacionais que o Museu de Arte Moderna do Rio organizava, o festival americano, russo, italiano, soviético, se não me engano. Eram uns 4 ou 5 festivais nacionais, através dos quais a gente ficou conhecendo a cinematografia desses países. Porque eu estou falando de uma época em que não havia VHS, muito menos DVD, televisão nem falar. Então, a gente não via muito esses filmes. Esses filmes, a história clássica do cinema, que naquela época tinha meio século só de existência, a gente foi conhecer através desses festivais. E o Marcos tinha muita leitura, o Marcos lia muito e conhecia muito, sabia como esses filmes tinham sido feitos, comentava esses filmes com um conhecimento de causa, com um domínio do que estava falando. E me lembro que era sempre uma coisa também assim com muito pudor, ele falava pouco, ele não era um... Eu me lembro que quando o Glauber chegava, a gente sempre dizia assim, lá vem o seminário Glauber Rocha, porque Glauber chegava, começava a falar, não parava mais, né? Eu também falava muito, o Leon também falava muito. O Marcos não, o Marcos era muito medido, muito comedido, ele era muito discreto. E quando falava, era uma coisa muito pensada, muito racionalizada, né? Eu me lembro que as opiniões políticas dele eram muito sensatas quase sempre, né? Era uma coisa sempre de uma grande sensatez, de uma grande capacidade de observação. Tanto que ele ficou na minha cabeça com essa imagem de talvez o mais intelectual de todos nós, aquele que mais usava a inteligência, o conhecimento, né? Como instrumento como instrumento de sua disciplina de trabalho, né? O Marcos tinha uma proposta de trabalho e de realização muito generosa. Ele não pensava no nome dele, na realização dele como principal. Ele tinha um projeto para o Brasil e para o cinema brasileiro. E um desses eram os polos de cinema, inclusive polo de cinema em Santa Catarina, né? Ele
considerava que o cinema, e eu concordo plenamente com isso, principalmente num país como o Brasil, em que o analfabetismo, tanto puro e simples como funcional, é imenso, né? O cinema tem um papel extraordinário de esclarecimento, de mobilização, de criação de uma nação, né? Aqui no Brasil. E então eu acho que ele sempre agiu coerente com essa opinião, né? Mas nesse projeto do Polo, eu posso dar um acréscimo, porque, na verdade, o projeto era do Marcos e meu. Nós é que pensamos esse projeto. E para que não parecesse que eu estava diretamente interessado, nós escolhemos contos de escritores de Santa Catarina que poderiam ter uma aproximação, mas nenhum conto meu. Estava tudo pronto, o projeto, né? O Marcos tinha conseguido um recurso no Rio de Janeiro e nós fizemos uma proposta não de recurso doado, mas de um empréstimo no Banco do Estado de Santa Catarina, que seria pago depois que o filme ficasse pronto com a distribuição, como é comum acontecer. Quando nós estávamos certos de que esse projeto seria aprovado, tínhamos tido um encontro com o governador e com o presidente do banco, de repente ficamos sabendo que ia ser feito um outro filme em Santa Catarina, que o presidente da Embrafilme viria a manter um encontro com o governador. O presidente da Embrafilme não veio, mas o produtor desse outro filme veio. E aquilo que nós não tínhamos solicitado, que não tínhamos pedido, que era doação de recursos, esse outro filme acabou conseguindo, né? Conseguiu recurso, conseguiu apoio para hospedagem, alimentação, transporte, etc. E o nosso projeto foi simplesmente recusado e o Polo de Cinema de Santa Catarina, que teria início com esse primeiro filme, o Marcos saiu daqui desiludido e simplesmente o projeto desapareceu. E o último sonho dele, que ele não chegou a realizar, mas chegou a fazer muita pesquisa em cima, foi sobre um filme que seria um filme sobre a Guerra dos Contestados, que tem muito a ver com a gente, né? O meu bisavô lutou na Guerra dos Contestados, né? Ele era intendente em Curitibanos. E, aliás, uma passagem um pouco vergonhosa, né? Porque quando os bandidos atingiram e iam queimar a vila de Curitibanos, o meu bisavô fugiu para Lages e nos deixou desamparados. Bala para todo canto, a cidade incendiada e ele fugindo a galope pelas estradas em direção a Lages. Pois isso tudo seria motivo de uma pesquisa e de um resgate, talvez de um belo filme, que o Marcos, infelizmente, não chegou a completar. Mas eu guardo dele uma lembrança muito forte, uma lembrança que me encorajou a traçar um caminho que talvez não seja o caminho que hoje atores e atrizes busquem. Eu busquei, através do meu trabalho, ser espelho de uma sociedade, questioná-la através do trabalho. E isso, eu tenho certeza que quem me instigou e quem me ensinou foi o Marcos, mostrando que nós somos um instrumento vital para a transformação da nossa sociedade. Murilo Mendes é que tem uma coisa que diz que é fantástico, né? Ele diz, amizade é dividir a vida, né? E a gente sempre lembra de algumas pessoas no passado da gente que morreram, né? Eu tenho dezenas, como todo mundo tem, com a minha idade, né? Mas ele é uma das 3 ou 4 pessoas que eu lembro com grande carinho, com grande pesar até hoje. Hein? Aprendi a morrer com ele e aprendi a viver com ele. Eu devo essas duas coisas ao Marcos.
E devo. Se eu escrevo alguma coisa que preste, eu digo sempre para mim mesmo. A pessoa que abriu esse caminho para mim foi uma figura muito singular, chamada Marcos Ney Silveira de Farias. É o velho a quem eu respeito profundamente. De dizer que eu adorava Marcos Farias, eu era uma pessoa muito ligada a ele. E admirava muito, ele era muito competente, muito inteligente. Tá ótimo, Paulo. Muito obrigado, tá? Obrigado. Isso aí, né? Quer dizer, a guerra continua, a briga continua. Eu não sei nem se o sonho acabou ou se o sonho continua, porque, enfim, mesmo hoje, quando as multinacionais não querem nem que se faça curta-metragem, a gente continua na batalha. Talvez porque a utopia continue. Enfim, porque sem utopia, talvez não dê nem para viver, né? É isso aí. Corta.